Você já deve ter ouvido falar do PIB, mas o que ele significa? O PIB, Produto Interno Bruto, representa o crescimento de uma economia. O Brasil atingiu o crescimento de 3,4%, totalizando 11,7 trilhões em 2024, de acordo com dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, dia 7. Isso representa um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior. Em uma análise, podemos ver que em 2020 é registrado um PIB negativo. Já em 2021, temos a maior alta do PIB em 10 anos. Marcos Lebart, economista há mais de 25 anos, comenta o motivo dessa variação. Teve um estilingue em 2021 frente à pandemia de 2020. Então, o mundo parou em 2020 e teve um consumo que estava fechado, né, com o fechamento das empresas, das fábricas, que acabou fazendo com que o PIB do Brasil em 2021 fosse acima da média aí dos últimos anos. O consumo das famílias registrou a maior alta em 5 anos. Isso significa o maior poder de compra? Maior consumo, eu creio que foi mais na parte da alimentação, né? Que como a gente trabalha com eventos, a gente sentiu que estava bem excessivo os preços das coisas, né? Mas assim, trabalhando certinho, deu para fazer um investimento aí, para guardar alguma coisa para pensar no que vai fazer ainda, né? É um leite, é um pão, as coisas estão muito caras. Medicamento subiu muito. Então é isso que eu penso. A gente ainda já construiu alguma coisa, mas essa juventude que está vindo está difícil. O consumo está sendo muito alto. Marcos explica esse fato. Num aumento do consumo das famílias, que foi feito pela distribuição que o governo fez, um aumento da distribuição de renda através dos planos de incentivo que o governo fez tanto para a indústria quanto também para as famílias, e a indústria acabou indo junto, porque se teve um aumento do consumo da população, a indústria teve que se adequar a isso. Então, se a gente for ver no ano passado, teve um aumento no consumo da população, teve também um aumento na parte da indústria para ir em frente, né, a essa demanda que teve. O consumo que a maioria dos brasileiros adquirem são alimentos, nem sempre bens duráveis ou investimentos. Ou seja, o consumo das famílias, destacado pelo PIB, nem sempre significa comprar mais. Pode ser também um comparativo do valor e a alta dos produtos. Nesse cenário, o governo anunciou nesta quinta-feira, dia 6, medidas para controlar os preços dos alimentos. A estratégia é a seguinte: zerar os impostos para produtos considerados essenciais, como café, azeite, açúcar, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, macarrão e carnes. A economia é uma cadeia de ligação. Cada parte depende de outra para o seu desenvolvimento. Um produto final adquirido pelo consumidor passa por várias mãos. Tendo isso em vista, a alta dos alimentos é reflexo do agro, que sofreu queda de 3,2%. Efeitos climáticos impactam na lavoura, que registram a queda de estimativa de produção e perda de produtividade, tendo como destaque a soja e o milho. O economista destaca: eu acredito que o agro vai se recuperar já esse ano, tá? Eu vejo que, obviamente, é muito sazonal, a gente está falando de um setor que depende muito, né, do setor da parte climática, né? E isso faz com que tenha algumas variações. Obviamente, a gente sabe também que tem, né, toda a concorrência dos produtos brasileiros, que o Brasil é um dos principais impulsionadores de exportação de commodities do mundo. Também tem, né, volta e meia, algum ajuste aí sobre a demanda mundial, mas eu vejo que o setor de agro no Brasil é o verdadeiro impulsionador da economia brasileira, né? Dentre as medidas anunciadas pelo governo está também o Plano Safra. Haverá o estímulo à produção de itens da cesta básica e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai investir na formação de estoques reguladores. Já as despesas do consumo do governo teve um crescimento de 1,9% no ano,
Marcos explica se isso é a relação de investimentos em políticas públicas ou gastos que talvez não voltem para a população. Foi tudo, tá? O governo, ele aumentou, né? Se a gente for ver o quanto que o governo aumentou de incentivo, né? A parte dos programas, né? Que o governo faz de distribuição de renda, ele aumentou de 1 trilhão para 1,4 trilhões. Então, ele aumentou isso. Ele fez alguns incentivos e isso automaticamente faz com que o consumo da população acabe aumentando. E também, obviamente, os gastos que o governo realizou no ano passado, grande parte dele não vai para a população. Até porque se ele fosse para a população, o crescimento ele vinha muito mais na parte de investimento e não na parte de consumo. Mas afinal, o Brasil produz café, açúcar, carne, dentre outros alimentos. Zerar os impostos de importação, itens que compramos de outros países, vai ajudar? Vai ser muito difícil que zerar a importação faça com que esses produtos tendam a cair mais do Brasil, porque aonde eles são produzidos é no próprio país, aonde eles estão com taxas altas. Outro fator que impulsionou o PIB de 2024 foi o câmbio, processo de troca de moedas de países diferentes. A variação de moedas, como o dólar, influencia na importação e exportação de produtos. É importante ressaltar que o PIB não representa uma medida direta da riqueza total acumulada no país, mas uma maneira de medir a saúde econômica e ver se ele está crescendo, estagnado ou encolhendo. Nicole Maia para a TV Todo Dia.